Olá, sejam muito bem-vindos. Começamos o nosso Sala de Entrevista. A Casa da Mulher Brasileira completou 2 anos e a gente tem o prazer de receber aqui a diretora da casa, a Susan Lucena. Seja muito bem-vinda, Susan. Eu queria, começando, que a gente pudesse fazer uma espécie de resumo e dizer o que a gente pode celebrar nesses 2 anos de existência da casa. A gente tem trabalhado muito para romper o silêncio das mulheres, para que elas possam denunciar e assim elas possam ter seus casos de violência acompanhados e não serem vítimas de feminicídio. Tanto é que todas as mulheres que foram atendidas pela casa não foram vítimas de feminicídio. E a gente teve um aumento de procura das mulheres, comparando 2018 a 2019, um aumento de 14,4%. A gente, nesse período, já atendeu mais de 60 mil mulheres, a gente conseguiu garantir mais de 150 mil atendimentos. Por quê? Porque funcionam vários órgãos e a mulher não tem só um atendimento ao chegar na casa. Ela pode ter o atendimento psicossocial, Defensoria Pública, Ministério Público, vara, delegacia. Se ela estiver correndo risco de morte, ela pode acessar o alojamento de passagem. Então, a gente tem vários serviços que funcionam em um mesmo espaço para garantir que essa mulher possa ter o seu atendimento necessário para o enfrentamento à violência contra a mulher. São apenas 2 anos de funcionamento, e como é que vocês têm feito para divulgar, para que as mulheres entendam e conheçam os serviços e os trabalhos prestados pela Casa da Mulher Brasileira? Todas nós que atuamos na Casa da Mulher Brasileira temos feito um trabalho muito grande de prevenção, indo aos bairros, universidades, escolas. A juíza Lucelena, agora da 2ª Vara, está organizando um projeto que vai levar mais informações para bairros carentes de São Luís. Então, a gente tem tentado difundir ao máximo e, obviamente, com o apoio da comunicação, que tem fortalecido o repasse dessas informações a quem precisa. Então, as redes sociais, os meios de comunicação fortalecem e a gente tem ampliado esses serviços. A todo momento a gente consegue uma nova parceria, a gente tem trabalhado muito agora a questão de capacitação das mulheres também, para que elas tenham a sua autonomia econômica, cursos que são oferecidos na casa ou mesmo encaminhamentos para cursos que acontecem fora da Casa da Mulher Brasileira, e aí a gente consegue garantir uma certa autonomia das mulheres, porque esse é também um dos fatores que faz com que as mulheres permaneçam no ambiente de violência. Essa questão da dependência financeira geralmente é um fator preponderante para que isso aconteça. Ela depende do marido, às vezes tem medo de denunciá-lo, isso acontece muito ainda, Com certeza, e muitas vezes até porque ele não permite que ela trabalhe. Então, tem até uma violência patrimonial nesse meio, reter os documentos, reter carteira de trabalho, não permitir. As mulheres acabam vivendo em cárcere privado sem perceberem. E aí a gente tem trabalhado muito essas informações, porque muitas vezes a mulher acha que a violência é só a violência física, e não é só a violência física. A gente tem inúmeras formas de violência. Durante muito tempo achava-se que a relação sexual era uma obrigação conjugal, e não é. Se a mulher ela não quiser ter uma relação sexual mesmo com seu marido e for forçada, é um estupro. Então tem várias situações que a gente precisa a todo momento demonstrar que a gente tem vivido uma sociedade em que as mulheres têm sido fragilizadas em todas as suas relações, e a gente precisa criar políticas públicas que possam mudar essa realidade. A criação das leis de proteção às mulheres é um desses fatores, mas outras ações que precisam também ser realizadas para que a gente possa mudar a forma que da sociedade vê essas relações. Hoje, pesquisa recente, aumentou para 41,5% a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, são relações que às vezes não são percebidas. Quando a gente começa a conversar com as mulheres e identificar que essas mulheres, em algum momento da vida, elas foram ou serão vítimas de violência, elas não conseguem se perceber, porque muita gente acha, as mulheres gostam de ser assediadas, como se fosse, poxa, eu assediei, mas foi um elogio. A gente tem que conviver com esse tipo de declarações ainda, E aí a gente, infelizmente, vive ainda essa realidade, e a gente precisa modificar, e aos poucos, com a mudança da legislação, claro, mas só a mudança da lei não resolve. A gente precisa implementar e a gente precisa trabalhar muito fortemente a prevenção. Para quem está nos assistindo, as mulheres principalmente, que não conhecem um pouco da Casa da Mulher Brasileira, eu queria que a senhora fizesse só um paralelo, uma comparação. Antes da Casa da Mulher Brasileira e agora. Como essa mulher fazia para fazer uma denúncia? Qual o caminho que ela percorria e como é que ela faz hoje?
São duas principais portas de entrada. Primeiro, a saúde. Os dados que a gente tem de violência, principalmente da violência sexual, a gente tem da saúde, porque quase não se chega à delegacia, só 10% dos casos de estupros chegam à delegacia. Então, a principal porta de entrada é a saúde, e depois a delegacia, quando a mulher resolve denunciar de fato. Então, antes a mulher, ela sempre procurava a delegacia, sem saber que podia procurar a Defensoria Pública para pedir a questão de guarda, divórcio, procurar a vara para uma medida protetiva, o revigoramento da medida, a Patrulha Maria da Penha, que tem feito um trabalho maravilhoso e tem salvado vidas, de fato. Então, toda essa junção de órgãos, todos os órgãos hoje de enfrentamento à violência contra a mulher funcionam na Casa da Mulher Brasileira. Então, a mulher não precisa ficar percorrendo, mesmo porque essa mulher não trabalha, ela não tem dinheiro de transporte, ela não tem como ficar se locomovendo. Verdade. E isso evitava o acesso ao direito dela. Então, ao chegar na casa, ela vai na delegacia, precisa ir ao IML, tem um carro que vai levá-la ao IML, faz o exame de corpo de delito, retorna à Casa da Mulher Brasileira. Então, ela tem todo o atendimento necessário para que ela tenha acesso aos seus direitos. Geralmente essa mulher, quando ela passa por algum problema de violência dentro da casa, cometido pelo marido, pelo companheiro, essa mulher tem filho. Vocês também têm essa preocupação em resguardar o direito dessas crianças também? Com certeza. Se a mulher ela chega correndo risco de morte juntamente com seus filhos, todos ficam alojados conosco, Tem todo um atendimento, a gente tem brinquedoteca, E a gente, sendo necessário, a gente encaminha para a Casa-Abrigo, que é do Tribunal de Justiça, e momentaneamente a juíza pode determinar, inclusive, a guarda, que a guarda fique com a mãe naquele momento, para que o homem não tenha acesso à casa, às mulheres, aos filhos, através da medida protetiva de urgência, que delimita um espaço de aproximação, determina que o homem saia da casa e deixe a mulher juntamente com os filhos quando ela está correndo risco de morte mesmo, quando ela sofreu uma ameaça e ao se verifica que ela já foi vítima de outras violências e ela pode vir a ser vítima de feminicídio. Então, a gente tem todas essas políticas e a Patrulha Maria da Penha faz esse acompanhamento para que o homem não se aproxime. Se ele se aproxima, a mulher faz contato, a patrulha, a primeira viatura, a viatura que estiver mais próxima, vai até o local para fazer a prisão em flagrante, porque descumprimento de medida protetiva de urgência é crime, desde o dia 4 de abril de 2018. Nossa origem da sociedade brasileira é uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista. A senhora acabou de citar uma frase dita ainda em todos os meios de comunicação noticiários sobre que as mulheres gostam de ser assediadas. Agora, no seu entendimento, por que esses casos de violência contra a mulher têm aumentado ou na minha impressão, ou na sua impressão também, as denúncias, eles sempre existiram, as denúncias só aumentaram porque existem essas redes, esses equipamentos que as mulheres podem chegar e fazer a denúncia? A violência contra a mulher sempre existiu, ela é naturalizada e consolidada na nossa sociedade, justamente por essa questão, machismo, patriarcado, é uma questão de hierarquia, de poder mesmo, sou eu que mando, se você não obedece, você apanha, se você não agir como eu quero que você aja, você apanha, se eu não estiver bem e você falar alguma coisa que não me agrade, você apanha, Então, tem toda essa situação que é posta na nossa sociedade e que a gente precisa criar a todo momento formas de questionar essa situação. Então, as mulheres têm conseguido denunciar mais, a gente tem trabalhado para romper o silêncio. Os dados demonstram que aqui no Maranhão, a gente tem tido uma quantidade de feminicídio um tanto quanto equiparado, comparado aos outros estados, Teve estados com crescimento de 164% de um ano para o outro. A gente teve em 2017 51 casos, em 2018 a gente teve 46 casos, em 2019 a gente teve 48. Então, comparado ao trabalho dos outros estados, a gente tem dados reais, a gente tem trabalhado muito fortemente a prevenção. É o único estado que tem o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, criado aqui pela Assembleia Legislativa, pela então deputada Valéria Macedo. Sim. A gente tem toda uma organização, a gente tem uma Procuradoria da Mulher aqui, tem um fortalecimento das Procuradorias da Mulher nos municípios maranhenses. Então, esse trabalho se transforma em políticas públicas e a gente tem hoje dados reais. Nós somos acompanhados pela ONU Mulheres no grupo de trabalho interinstitucional de combate ao feminicídio aqui no estado do Maranhão, que eu tive o prazer de coordenar quando eu era secretária adjunta de Estado da Mulher. E então a gente tem hoje dados reais de feminicídio, políticas que trabalham, por exemplo, toda mulher morta
violentamente, assassinada violentamente, o caso dela é primeiramente tratado como um possível feminicídio, que é pelos procedimentos operacionais padrões da polícia, né, que determina que a perícia age dessa forma, que a polícia age dessa forma. A gente conseguiu incluir capacitação em todos os órgãos do Poder Judiciário e da polícia, né, então a gente tem hoje profissionais que estão capacitados e que estão se capacitando cada vez mais, porque a gente precisa, para alcançar todos, não é de uma hora para outra, mas só o fato da gente conseguir inserir nos cursos de qualificação, nos cursos que são realizados sempre pelos órgãos, a gente consegue ter uma ampliação nesse trabalho, uma visão diferenciada e a implementação das leis que punem, mas também a gente tem trabalhado a prevenção para que esses casos não venham a acontecer, trabalhando a questão da masculinidade tóxica, trabalhando a questão dos relacionamentos abusivos, e aí a gente consegue, de alguma forma, fazer nossa contribuição para uma sociedade melhor. Doutora, eu queria parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem lá na Casa da Mulher Brasileira e agradecer a sua presença aqui no portal. Que agradeço a oportunidade da gente estar falando sobre os direitos das mulheres e que elas podem e devem acessá-los. Então, portanto, a sala de entrevista fica por aqui. A todos vocês, uma ótima tarde.